queria desejar as boas-vindas a todo mundo que está prestigiando aqui esse evento do IEAT, né, que é o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG, e hoje, dentro da sequência de vários eventos que nós estamos organizando ao longo do ano e que ainda tem alguns por vir aí, nós vamos ter a oportunidade de receber o professor Ernesto Venturini, e dentro do programa de cátedras, que esse programa a gente tenta trazer pessoas que têm alguma coisa a falar aqui para a comunidade da UFMG e de Belo Horizonte, né? E esses pesquisadores são trazidos via IEAT, com um projeto com fundos lá da Fundep, e tem uma pessoa que é a responsável pelo convite, pela proposição desse nome e por receber essa pessoa aqui em Belo Horizonte. E, no caso, é a professora Estela Goulart, do Departamento de Psicologia. Então, eu queria convidar a professora Estela e o professor Venturini, e a professora Estela... Bem, que prazer, satisfação ver esse auditório aqui, né, tão mobilizado. Queria primeiro desejar uma boa tarde a todas e todos. Eu tenho, então, o prazer de apresentar esse nosso ilustre convidado, o professor Dr. Ernesto Venturini. O Venturini, como é conhecido já no Brasil. Cumprimento o professor Estevam e o IEAT, agradecendo a oportunidade que este Instituto enseja de deixar falar a transdisciplinaridade. E assim sendo, estendo meus cumprimentos aos colegas da Rede de Saúde Mental da UFMG e do PASME, Programa de Extensão em Atenção à Saúde Mental, assim como às guerreiras e guerreiros da reforma psiquiátrica brasileira e da luta antimanicomial aqui presentes, onde destacamos a ASSUSAM, Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental, e o Fórum Mineiro de Saúde Mental, parceiros com muito orgulho da UFMG. Escolhemos a data de hoje, Dia Mundial da Saúde Mental, para acolher a conferência deste que é um grande amigo das lutas por direitos humanos brasileiras. Um intelectual de ação, um exemplo de luta e de realização. Ernesto Venturini integra e expressa a psiquiatria democrática italiana e, como já divulgamos, ele foi estreito colaborador e amigo pessoal do conhecido psiquiatra Franco Basaglia. Participou das principais experiências de desinstitucionalização na Itália, Gorizia e Trieste, destacadamente, coordenando como gestor público o fechamento de um dos mais tradicionais manicômios e construindo ativamente a rede de atenção psicossocial, que foi uma referência para o Brasil, na cidade de Imola. Implantou residências terapêuticas, cooperativas, centros de saúde mental, ofertando inclusive cursos de formação para a América Latina. Estamos falando de tratamento em liberdade. Inúmeros foram os pesquisadores e militantes que se nutriram deste trabalho. Cito aqui Paulo Amarante, na Fiocruz, Virgílio Marques, professor da UFMG, que está aqui nos prestigiando, Ana Pita, da Universidade da Bahia, a Federal da Bahia, a Gina Ferreira, que construiu o projeto de Volta para Casa, Roberto Chicanori, que foi o nosso coordenador nacional da reforma psiquiátrica, e muitos outros exemplos poderiam ser citados aqui. Diversas publicações resultaram destes intercâmbios e parcerias. A mais recente publicação de Venturini se chama A Linha Curva, o espaço e o tempo da desinstitucionalização, editada pela Fiocruz em 2016, que é uma impecável ode à vida e à capacidade de superação. Além disso, Venturini foi assessor da OPAS, atuando no Brasil desde a elaboração das primeiras leis estaduais da reforma psiquiátrica, ainda nos anos 90, além de ter realizado diversas iniciativas na África, em Moçambique,
e mais recentemente em Madagascar, pela Organização Mundial de Saúde e pela Comunidade Europeia, integrando os projetos do Régio Terço Mundo, e foi, inclusive, um projeto em Madagascar considerado pela Organização Mundial de Saúde em 2014, né, o melhor projeto para a África. O vínculo com a UFMG tem se desenvolvido nos últimos 20 anos de forma muito consistente. A princípio, colaborou informalmente como contato estratégico de diversos pesquisadores brasileiros, né, da UFMG e de outras universidades, tendo sido homenageado também outras tantas vezes no Brasil, recebido aqui da gente a medalha de honra ao mérito do PASME, na 3ª Semana de Saúde Mental. Através de sua intermediação, a nossa universidade recebeu muitas visitas relevantes, como a do psiquiatra diretor do Departamento de Saúde Mental de Trieste, Dr. Roberto Medicina, referência mundial em saúde mental, né, e da Organização Mundial de Saúde. Venturini participou das programações das Semanas de Saúde Mental da UFMG, como palestrante, integrante da comissão científica e muitas outras frentes. Ele tem colaborado sistematicamente com as pesquisas na área de saúde mental e saúde coletiva, integrando diversos grupos de pesquisa, né, aí pelo Brasil afora. Em 2017, participou da 5ª Semana de Saúde Mental, propondo e promovendo a ação de inclusão social que se chamou Livro Vivo, em parceria com o LADIT, Laboratório de Direitos Humanos e Transdisciplinaridade. Este já foi um primeiro desdobramento de um convênio com a Universidade de San Marino, né, que é um convênio que trata sobre a promoção da saúde mental e inclusão social na universidade. Venturini está conosco participando das iniciativas da Rede de Saúde Mental da UFMG. Teremos o primeiro conversatório marcado agora para o dia 17, e oferecendo também outras atividades que nós vamos divulgar oportunamente, graças ao IEAT. Bem, hoje, com ele, a UFMG celebra, em grande estilo, a construção de sua política de saúde mental, tecendo a utopia ativa da inclusão e da construção da universidade que queremos. Né? A professora Cláudia Naioga, que está aqui presente e é protagonista dessa construção. Que universidade é essa, né, Cláudia? Universidade acolhedora, flexível, acessível, inclusiva e solidária. Passo a palavra ao nosso querido companheiro de caminhada, Ernesto Venturini. Obrigada. Bom trabalho para vocês. Então, boa tarde a todos e a todas. Todas ou todos, como você prefere. Não sei como é. Especialmente aos amigos da Rede de Saúde Mental do UFMG. Agradeço o convite do IEAT, o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, em nome do seu diretor, o professor Esteban Barbosa de la Casa. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, celebrando o Dia Mundial da Saúde Mental. Eu fiquei muito impressionado da sua apresentação, Estela. Obrigado. Agora eu tenho uma expectativa em mim. Responder a sua expectativa que, puxa, estou em dificuldade. Mas tudo bem. Eu vou ler, porque o meu português é muito bom, mas não sempre outros entendem. Eles fazem assim, sim. Eu sei que é incompreensível, então é melhor ler. Né? Desculpa, é chato ler, porque não, tem que olhar diretamente. Mas não, é assim. Será necessário começar esclarecendo o título desta conferência. Como vocês já me disseram aqui no Brasil, primeiramente, você falar. Eu queria dizer, primeiramente, com a palavra saúde mental, quero indicar um sentido amplo que diz respeito ao bem-estar emocional, psicológico, fundamental para um desenvolvimento equilibrado e livre do indivíduo e da comunidade,
como indicado na definição da Organização Mundial da Saúde. Examinarei alguns dos processos que, nos nossos dias, confrontam este conceito, pois limitam a subjetividade, a autoconsciência, a capacidade de identificar os relacionamentos entre si e seu espaço vital. Uma vez que os efeitos de tais processos afetam a saúde e a doença mental do indivíduo, das coletividades da sociedade, surge a necessidade de conhecê-lo melhor, entender sua origem e possibilidade de superá-los. O termo em tempo de cólera é uma metáfora, emprestada do título do famoso livro de Gabriel Garcia Marques, Amor no Tempo de Cólera. Veremos se falar de amor e saúde mental se justifica ou se indica uma afinidade. Quanto à palavra cólera, refiro-me à grande degradação dos direitos e valores que parece caracterizar este último anos. A deterioração é tão intensa e generalizada que simboliza o conceito de epidemia, um evento dramático que afeta uma comunidade inteira e que exige coragem para fazer escolhas radicais. Penso, porém, que neste momento nós precisamos de palavras consoladoras para ganhar o pessimismo, precisamos de pensamentos difíceis, emoções não polidas, nos empurrando para dizer, como é aquele personagem que eu gosto muito, o personagem Barclay, o escrivano de Herman Levy, que ele fala, acho melhor não. A história, entendida como narrativa de fatos políticos, sociais e econômicos, que Francis Fukuyama considerou no início dos anos 90 como concluída, experimentou, nos anos seguintes, uma aceleração turbulenta e mudanças inesperadas. Falou-se de uma sociedade narcisista, uma sociedade de performance, de uma sociedade de risco e de desconforto. Mesmo a famosa metáfora da liquidez de Zygmunt Bauman parece estar desatualizada. Bauman, em relação à noção otimista de um mundo ilustrado, homogêneo, aberto aos bens da pós-modernidade, tinha interpretado a contemporaneidade de forma problemática. O mundo, caracterizado pelo processo de privatização e desregulamentação, de acordo com ele, tornara-se líquido, isto é, arriscado e inseguro, mas também potente. Porém, assim que a globalização registrou as primeiras falhas, reapareceram os limites que na sociedade líquida pareciam dissolvidos. Reapareceram, além das metáforas, os muros e barreiras contra migrantes, estou pensando na Europa, por um lado, e os blocos de cimento nas principais ruas das cidades europeias para evitar que caminhões terroristas matem os pedestres. Agora, todos se vê muros. Está sendo construído um muro de 3.200 quilômetros entre os Estados Unidos e o México, que custará 20 bilhões de dólares. Você imagina quantos problemas poderiam ser resolvidos por mexicanos com 20 bilhões de dólares. A liquidez é substituída por um mundo terrivelmente sólido, um mundo de fronteira e de exclusão. A lentidade é um espaço fora de nosso alcance, contrasta a velocidade da comunicação globalizada, que nos faz viver intensamente, diariamente, conflitos
guerras, repressões, desastres naturais, deixando-nos com uma sensação frustrante de desamparo e na impressão de um mundo em catástrofe iminente. É reforçada constantemente nossa impressão geral de insegurança e exposição a um desastre definitivo. Neste contexto, faltam as referências às instituições nacionais e internacionais confiáveis, capazes de responder a esses problemas dramáticos. O cólera está se espalhando no mundo, sem que esteja claro quem é capaz de detê-lo. Estamos, de fato, em um estado de suspensão em que a antiga ordem não funciona mais, enquanto o novo ainda não nos redime. Sem dúvida, o que é grave é que as conquistas sociais parecem ter sido escondidas em algum lugar virtual e com elas o reconhecimento dos direitos de indivíduos e coletividades, conquistado tão laboriosamente através das lutas e do martírio de tantas pessoas ao longo de muitos anos. No campo político, as crises da democracia e da representatividade dos partidos são graves e generalizadas. Todo mundo, não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em todo o cenário mundial. Em comparação com a necessidade de uma maior participação em escolhas políticas, paradoxalmente há um descontentamento progressivo e abstenção eleitoral. O que impressiona, no entanto, no campo político, nacional e internacional, é o abandono do respeito por outra opinião, a arrogância em subverter as regras democráticas, o uso do poder legal e político para desconsiderar a vontade popular, a campanha de ódio contra o adversário, a campanha de ódio que acontece aqui no Brasil contra os pobres, os marginalizados, a extrema polarização política, o rancor, a vastidade da corrupção que contamina todos os níveis das sociedades, mas também a hipocrisia de falsos moralistas, de improváveis grandes inquisitores como Torquemada, que ignoram o valor da evidência legal, os manipuladores de informações, os responsáveis pelos massacres de mídia. Neste caso, eu lamento destes mártires brasileiros e homenageio o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellieri. Aparentemente, hoje, quem explora parece ganhar o jogo. O capitalismo, em sua versão liberal do mercado, parece ter se espalhado totalizante e exponencialmente. Regimes, estados, competindo entre si, inimigos ou distantes ideologicamente, falam, em essência, o mesmo idioma, o econômico, o competitivo, o esmagador. Embora este neoliberalismo tenha levado muitas pessoas a uma quantidade significativa de bens materiais, inevitavelmente criou, para a sua própria lógica interna, forma de subordinação e desenvolveu enormes desigualdades. Não por acaso, redescobre-se a existência da escravidão, envolvendo no mundo milhões de pessoas, mesmo que de fato esse fenômeno nunca tivesse desaparecido completamente e fosse apenas hipocritamente escondido. Aqueles que lutam contra a afirmação deste sistema são vítimas de um sentimento de impotência,
que acaba estruturando-se em um julgamento de fatal naturalidade, entre aspas, claro, da existência de exploração e opressão. Para retomar e simplificar o fio do nosso discurso, que é muito longo, muito horas, digo que estas condições, a insegurança, a impotência, a depressão e o fatalismo, constituem condições de sofrimento psicológico individual e coletivo, que podem produzir distúrbios mentais mais complexos, especialmente em indivíduos particularmente vulneráveis do ponto de vista psicossocial. Para me manter ao tema proposto da saúde mental, tentarei esclarecer alguns mecanismos de manipulação usados contra nós por um sistema ou do mercado que nós mesmos apoiamos ambiguamente. Eu vou fazer isso adotando a declaração de Amitav Ghosh sobre mudança climática. Este intelectual e escritor indiano afirma: somos todos vítimas e culpados do que está acontecendo. Na verdade, é desanimador para nós a nossa acomodação emocional aos desastres naturais. Primeiro dia, depois, o uso desproporcional da energia e do consumo, que continuamos a realizar na prática com nossos comportamentos diários. Como consumidores livres, somos o suporte do sistema. Seria suficiente que nós quiséssemos, que a maioria das pessoas quisesse, e o capitalismo, baseado no aumento do consumo, entraria em colapso em um instante. E atenção, não para substituir o sistema atual por um irracional e radical de diminuição de crescimento da economia, mas para alcançar um crescimento compatível com os recursos, um crescimento qualitativo, coerente com os modelos de igualdade e respeito pelos seres humanos e pela natureza. Não? Ontem tive esta oportunidade de escutar Vivere de Castro. Fui convidado a palavra dele sobre este problema da presença do homem destrutivo na natureza. Existe um envolvimento sutil a este sistema, ao qual nós adaptamos mais ou menos de boa fé. Em 1500, o filósofo francês Étienne de Lavoisier definiu esse tipo de comportamento como uma servidão voluntária. Fazemos isso talvez subestimando o preço que nos é exigido para essa visão. Esse sistema reproduz, de fato, uma espécie de alienação em cada um de nós, resultando em uma outra antropologia. Somos forjados em uma matriz competitiva e hiperegóica, com tudo o que vem dela. Novos sintomas, depressão, ansiedade, erosão progressiva de laços de solidariedade, cinismo, novas segregações. Arriscamos tornar-nos cada vez menos livres para decidir o nosso destino. Diminui o pensamento crítico, diminui nossa capacidade de lidar com as dificuldades da vida, ou seja, a consciência crítica que de fato nos oferece a capacidade de promover a nossa vitalidade. Ontem, o professor De Castro falou de vivabilidade, palavra maravilhosa. Então, o problema é que esta vivabilidade é em risco. O ataque à nossa consciência crítica
política, através desta forma moderna de cólera, é tão difundido, o ataque difundido, que torna difícil, nesta minha intervenção, escolher um campo de análise prioritário. O consumismo capitalista é totalizante, investe o mundo do trabalho, da educação, da saúde, das instituições, das relações mesmo dos afetos. Ele invade até nossa linguagem comum. A gente fala performance, palavra em inglês, manager, produtividade, cliente, eficiência, capital humano, competitividade. Essas palavras, como um vírus, aludem, reforçam a ideologia da concorrência e da inevitável desigualdade. O tempo das nossas vidas se tornou dinheiro. Time is money. O tempo é dinheiro. Como nos disse o cientista político dos Estados Unidos, Benjamin Franklin. Ele é responsável desta palavra. Time is money. A sociedade neoliberal impregna o desejo dos indivíduos para torná-lo comercializável. As patologias comportamentais, considerando a sociedade da performance, são as patologias do desejo, como diria Jacques Lacan. Desejar passou a significar nunca desperdiçar, nunca se enlamear, não eram suas ações orientadas para o sucesso. Uma espécie de desejo deserotizado, desprovisto de momento, de pensamento, de olhares, de toque, de conexão com a sua própria sensação. Aqui me refiro a um livro italiano, A Sociedade das Prestações, de Chicchi e Simone Anna. Para entender esta distorção do desejo, escolhi falar do universo da comunicação, que me parece particularmente emblemático para compreender esta geração. Se tomarmos, por exemplo, os programas da televisão, vemos a maioria deles requer voyeurismo e impulsividade. Os sujeitos que comunicam de pequena tela da TV perseguem os ritmos daqueles objetos que um famoso escritor, Bernard Stiegler, chama de cérebros disponíveis, os nossos cérebros. Despojados de sua consciência, os nossos cérebros têm apenas um valor, o que pode ser negociado no mercado da audiência. Stiegler nos diz que o tempo da consciência, que o tempo da inteligência, vontade, ação, da lucidez e responsabilidade, é substituído pelo tempo de interesses induzido e do sistema nervoso transformado em sistemas reflexos, isto é, pulsionais, disponíveis para toda a solicitação do marketing. E há estudos da neurociência que demonstram a mudança do cérebro. O cérebro é plástico, é um módulo plástico, ele adapta-se. Então, quando o contentor, o ambiente tem esta direção, o cérebro vai se adaptar. Claro que não é um processo de um dia, mas é um processo. Igualmente perturbador, me parece um fenômeno da internet, que ele parecer, pensador técnico dos Estados Unidos chamou de a bolha de filtragem, de filter bubble. Geralmente estamos em atitude de resistência contra a publicidade em rede, porque sabemos que quer nos manipular para nos fazer comprar os seus produtos. No entanto, não percebemos que os sites que registram a história de nossos comportamentos são capazes de usar as informações que eles possuem sobre nós
para seletivamente selecionar as respostas que procuramos, por exemplo, quando vamos ao Google. As bolhas de filtragem indicam ao usuário das informações que está em conflito com o seu ponto de vista e ele não quer saber. Em essência, quanto mais utilizamos sites, mais permanecemos incluídos nas informações específicas da bolha que nos foi atribuída pela rede e que indiretamente contribuímos a criar. O efeito da nossa pesquisa filtrada na internet nos afasta de novas ideias, tópicos e informações importantes e cria a impressão que nossos interesses próximos sejam tudo o que existe. As bolhas de filtragem restringem nossa mentalidade, enfraquecem o discurso cívico, tornam as pessoas mais vulneráveis à manipulação e à propaganda. Outro tipo de bolha, e aqui eu estou com um pouco de medo a entender as suas reações, onde estamos progressivamente bloqueados são as redes sociais. Nesse caso, somos nós que construímos diretamente a nossa prisão. Explorando o nosso desejo de nos mostrar como queremos que os outros nos vejam, o Facebook nos oferece uma ferramenta de gratificação narcisística, que usamos em média pelo menos 1 hora por dia, pelo menos. Multiplique por 2 bilhões de usuários no mundo e você terá uma ideia da dimensão desta prisão. Na imensidão das informações do contatos, inevitavelmente acabamos nos referindo a quem pensa como nós, que nos recompensa com seu like, uau, ao curtir. Pode haver centenas, milhares de contatos, mas no final são sempre as mesmas pessoas que querem compartilhar conosco sua amizade, seu pensamento, as mesmas pessoas. Este site torna-se nosso gueto durável e nos leva a acreditar que o que trocamos, digamos, também representa a realidade fora do nosso mundo. A falta de uma contradição reforça nossas afirmações, enquanto nossa concepção de nós, como sujeito político, se estreita cada vez mais. No entanto, as redes sociais pareceram, e são para muitos de nós, são, sabe, um instrumento de emancipação. Foram, quando há alguns anos, demonstraram o seu poder de mobilização e participação, alimentando os sonhos de utopia. Utopia se refere ao papel do Facebook no surgimento das primaveras árabes, Occupy Wall Street, assim como o levante brasileiro de 2003, com a multiplicidade de slogans. Sem dúvida. Mas a relação entre democracia e redes sociais entrou progressivamente em crise, como demonstraram o resultado da Brexit e das últimas eleições americanas. Sabíamos que as redes sociais estavam condicionando a nossa vida privada, mas descobrimos que eles também afetam a vida pública. O segredo de voto não existe mais. E todos os curtir, os likes que distribuímos, são pedaços de autoarquírio voluntário que oferecem poderes nunca antes vistos para aqueles que querem orientar e forjar consciências. Nossas opiniões políticas são conhecidas de fato por especialistas em manipulação. Os dados psicométricos de Facebook nos classificam, está certo, como mentalmente aberto, consciencioso, extrovertidos, neuróticos, etc. O logaritmo já faz isso. Isso significa, por exemplo, que algumas horas antes da votação,
pode ser direcionada a um usuário com perfil neurótico, uma mensagem política baseada no medo. Esta mensagem terá um efeito decisivo sobre os eleitores indecisos. Não, claro, só aqueles que são decisos, mas sobre indeciso, poxa, isso é decisivo. Nossos olhos em essências são encaminhados através do uso de algoritmos complexos, onde, para o Facebook, é mais conveniente ir. Ainda mais do que a publicidade, o verdadeiro negócio do Facebook é a vigilância. Como afirma John Lanchester no London Review of Books. O Facebook sabe muito sobre nós, muito mais de qualquer ditadura a qualquer momento da história. Um artigo recentemente publicado nos Proceedings of the National Academy of Science descreve uma pesquisa de 2014 sobre a influência social. Os resultados mostram que as emoções expressadas por outros no Facebook afetam as nossas e constituem uma prova experimental da influência das redes sociais. Sem dúvida, como observa Jonathan Taplin, que é um psicologista americano, o Facebook e o Google são, em nosso mundo, as novas potências coloniais. Mas, há alguns meses, o American Journal of Epidemiology mostrou um estudo sensacional em sua evidência. O artigo é intitulado Associação entre os Facebook e o comprometimento de bem-estar, um estudo longitudinal. A pesquisa mostrou que quanto mais a pessoa vai ao Facebook, mais se tornam infelizes. Por escolhido pessoas que utilizam Facebook, uma rede virtual, e aquele que vive uma rede real. O aumento de 1% dos cliques está relacionado a um agravamento de 5,8% de saúde mental. Por fala deles. Eles foram fez uma entrevista com ele, então, aumenta o Facebook, diminui a percepção de saúde mental. Além disso, o efeito positivo da interação do mundo real, que são boas para a saúde mental, é exatamente a associação negativa do Facebook. Em essência, as pessoas desistem de relacionamentos reais que os fazem sentir bem para ir no Facebook ou que a faz sentir mal. Volta para a mente o que McLuhan esclareceu com um famoso aforismo: moldamos nossos instrumentos, mas este no final nos molda. Existe outro campo no qual eu quero chamar brevemente sua atenção para destacar a manipulação que nossas consciências sofrem. Estou falando das dissidências. O sistema neoliberal tenta convencer-nos de que dentro dos países economicamente desenvolvidos, o direito à expressão da diversidade é um dos objetivos prioritários da política governamentais. Porém, os dissensos permanecem atomizados e autorreferenciados, desconectados de uma perspectiva de grande dissidência em relação à civilização do consumo. Paradoxalmente, a nossa sociedade é representada como uma sociedade de dissidência e, ao mesmo tempo, de um consenso de massa em coerência com o bloqueio histórico da globalização. Aqui também me refiro a um livro Pensar de outra forma, de um pensador italiano, Diego Fusaro. A pluralidade dos protestos é marcada por um politeísmo de valores que esconde a estrutura monoteísta do mercado, que tudo encapsula e metaboliza. Somente para aqueles que são irredutíveis à produtividade,
seja loucos, LGBTQI, pobres, povos indígenas, negros, mulheres, minorias étnicas, migrantes, quando os projetos mistificados de inclusão não têm êxito, para eles, são desencadeados atos de repressão e violência, dos quais as prisões e os homicídios acidentais, infelizmente, continuam a representar a resposta mais comum. Mas, em geral, no entanto, os plurais reconfiguram de forma tautológica o já existente como imutável, uma vez que a divisão causaria só a ilusão de pluralidade. Divisão não é pluralidade. Você pode discordar de tudo, desde que nunca se agregue a uma grande dissidência em relação à violência econômica. Sem cair em catastrofismo ou argumentação irrealista contra a modernidade, não é só a minha intenção. Tentei chamar a atenção para alguns mecanismos ocultos que o mercado neoliberal usa para manipular e subtrair nossas consciências. Como já indiquei, todas as áreas da vida são invadidas por esta lógica de educação, saúde, normas institucionais, comportamento coletivos. Deste mecanismo, alguns são evidentes para a nossa consciência, outros são menos, outros estão ocultos. Estamos dentro de um sistema totalizador e virulento semelhante ao 1984, de George Orwell. O grande irmão é o mercado neoliberal que tudo domina e condiciona. Na verdade, felizmente, a dominação absoluta não existe. A liberdade do pensamento, críticas, força de oposição, os movimentos, lutas por igualdade e justiça, mas também o poder deste domínio é mais sofisticado do que o livro de Orwell. E o autor não podia imaginar, ninguém naquela época podia imaginar uma situação tão invasiva como o Facebook. O domínio do mercado afeta profundamente a consciência, mas é menos perceptível, precisamente porque oferece uma quantidade de bens materiais impensáveis e gratificantes. Levanta uma consciência falsa, benevolente, ambígua de parte do dominado, que subestima o risco da dominação. É igualmente preocupante ver como hoje é tratada a crise psicológica das pessoas, que, na maioria dos casos, posso esclarecer, representam a tentativa inconsciente de reagir à alienação. Está cada vez mais difundida a patologização geral dos comportamentos. Cada comportamento é diagnosticado pelo instrumento da psiquiatria como doença. Tá? Qualquer coisa. Faz assim, esta é uma doença. E nada é mais insano do que rotular um desconforto e uma doença mental, que sempre deveria ser uma hipótese transitória e nunca o estado final de uma pessoa. Hoje existe também, correlado com uma patologização, uma medicalização desproporcional do cotidiano. Há um livro muito interessante de Paulo Amarante de Freitas Fernando, Medicalização em Psiquiatria, da Fiocruz, que eu consigo. Ansiedade, depressão leve, mal-estar, tem resposta farmacológica assim imediata. Não, pega este medicamento, vai embora. Impressiona particularmente um dado incontestável. Isto é outra coisa. Ao aumentar a oferta das drogas psiquiátricas, especialmente nos Estados Unidos, mas todo mundo, que deveriam resolver as doenças, corresponde ao contrário, isto é, evidence-based, um impressionante crescimento do número de pessoas com diagnóstico de transtorno mental. Mais remédios, mais aumenta a doença. O uso atual de psicofármacos
causa, sem dúvida, doença mental e, em particular, causa cronicidade irreversível. Aqui também me refiro a um livro do Whittaker, Robert Whittaker, um escritor jornalista americano muito bacana, que foi traduzido, agora está disponível no Brasil, é Anatomia de uma Epidemia, edito pela Philipps. A intoxicação de tranquilizantes e psicofármacos é, portanto, cheia de consequências a longo prazo para a saúde mental das pessoas. Os danos são irreversíveis. Os danos do utilização prolongada do psicofármaco, a pessoa não volta mais como antes. Isto não significa, eu acho que os psicofármacos são importantes, são necessários, mas o uso na prática, na realidade, é uma coisa inimaginável para a consciência física e mental das pessoas. A propagação das drogas corresponde mais à necessidade das empresas farmacêuticas do que responder às das pessoas. Isto é também ligado. Às vezes, acontece, este livro mostra claramente, porque nos Estados Unidos precisa todas as coisas devem ser claras, visíveis, não? Que a casa farmacêutica descobre uma molécula, não? Um novo fármaco, e fala com o psiquiatra, e depois o psiquiatra define a doença. Não existe uma doença depois do fármaco. Primeiro descobre o fármaco, e depois sim, poderia ser ótimo. Obrigado. Tá? E o documento descobriu, porque o Whittaker, para esta visibilidade, que todo deve ser claro, os médicos, ele tem que mostrar os dinheiro que recebem. Isto é oficial. Então, por exemplo, foi oficial que toda a comissão dos psiquiatras que deveriam definir esta hiperatividade, déficit de atenção das crianças, da hiperatividade, toda esta comissão no DSM, naquela Bíblia, não? Para definir o estudo, toda esta comissão receberam dinheiros para a casa farmacêutica que produz o Ritalin, quer dizer, um medicamento para esta coincidência. E depois os médicos falaram, olha, a gente não pegou esse dinheiro para nós, serviu para fazer pesquisa, esta coisa, mas eles receberam dinheiro da casa farmacêutica que produz o medicamento que os médicos disseram que era necessário para aquela doença que inseriram no DSM. Isto para dizer o cólera deste mundo. E tudo isso acaba por reforçar o risco da mutação antropológica do ser humano, que é mais incapaz de lidar com os naturais desconfortos da vida. Estou deprimido. Bom, a depressão é uma coisa útil. Útil para uma pessoa. É um momento que a pessoa, não? A psique de uma pessoa para, não? Por um momento, depressão, deprimido, mas é na lógica da pessoa. Não sempre, não estou falando assim, muitas vezes a depressão é útil. Não vou dormir, né? Então vou fazer alguma coisa, não toma remédio. Porque se você toma remédio, deve continuar sempre a tomar remédio. Mas então, o que podemos fazer? Dizia Lenin, dizia onde ver, o que fazer? Confesso a minha dificuldade em encontrar resposta para um problema tão complexo. Claro que falando de saúde mental como resto público, coisa pública,
A responsabilidade por uma resposta afeta inevitavelmente o mundo da política como aquele que deve controlar e regular o mercado. Mas tendo denunciado também os limites ao compromisso dos governos, das instituições internacionais na situação atual, concordo que corremos o risco de nos encontrar numa situação sem saída. Teremos, portanto, que recorrer a outro sujeito, a chamada sociedade civil, composta por movimento de opinião, dirigir-se a quem propõe e repropõe a supremacia do direito da pessoa, aqueles que combinam a liberdade com a igualdade. Precisaríamos abordar o mundo da micropolítica. Só darei alguma hipótese para construir alternativas ao cólera dominante. Acima de tudo, me parece que deveria, ser revertida a chamada miséria simbólica do presente. Esta é a palavra do estudioso Bernard Stieg, que fala também da necessidade de reencantar o mundo. Depois a gente fala. Então, revertir a miséria simbólica do presente, contrariando os processos que nos levam a construir um ego autocentrado e competitivo. Seríamos capazes de reimaginar o sentimento de si mesmo, repensando o cuidado de nós, entre nós e dos outros, como forma de resistência à invasão da lógica alienante do mercado. Qualquer prática de conflito ou resistência ao liberalismo constitui um processo de restituição do que nos foi tirado. O capitalismo corrompe de fato aquela herança social, como fala Pierre Bourdieu, que permite ao sujeito planejar a vida e suportar sua precariedade intrínseca. É um patrimônio que a gente tem, a sua experiência, a experiência dos outros. Este patrimônio vai a ser roubado. Todas as práticas de reconstrução de relacionamento social, de autoajuda, de recuperação solidária, representam momentos não institucionalizados que resistem ao estilo da normalização e desemprego. Esta restituição deve ser pensada como a capacidade de recuperar o nosso tempo, o tempo da vida, e os nossos desejos e imaginação, falsificados pelo mercado, para replicá-los como espaço de criação de saúde mental individual e comunitária. O nosso desejo utilizado para comprar o que o mercado quer, mas para a nossa liberdade. Esse espaço deve permanecer aberto, tornar-se horizontes dentro dos quais cada subjetividade pode experimentar-se como uma obra de arte, que é sempre em operação, nunca definitivamente realizada. O que importa não é o objeto de desejo, de imaginação, mas seu estado. Ok, agora eu acabei o início. Vou falar. Não, ainda tenho que falar. Tudo bem, posso continuar? Estar já cansado? Oh. Para realizar a segunda alternativa, me referirei à definição do capitalismo do Max Weber. Ele fala que o capitalismo é o desencanto do mundo. Em oposição a esta definição, devemos reencantar o mundo. Então, devemos fazê-lo através de um conhecimento despojado de sua profunda contaminação mercantil. A partir da época dos menos, a nossa época, menos recursos, menos margem de manobra, menos confianças, menos esperança, estamos gradualmente imersos, podemos sair só se nós colocarmos do lado do ser, em vez de o ter. A humanidade não sobreviverá se não for além do consumo, se não alcançar um novo crescimento qualitativo. Um crescimento que não recai sobre cada vez mais, mas sim em sempre melhor. É uma melhor distribuição. Assim, contra a regressão mental,
a anestesia da inteligência e da vontade que governam um mundo altamente tecnológico e mercantil, com base no crescimento ilimitado, cego e suicídio do consumo, podemos opor um possível reencantamento do mundo. A possibilidade de uma mudança, disse Spinoza, é baseada na necessidade de se acreditar efetivamente nela. Este pensamento me ajuda a apresentar a terceira alternativa. A vontade de mudança nasce, de fato, com a separação crítica, prática e emocional dos vínculos com o existente, a fim de julgá-los em sua essência, ou seja, para ver o rei em sua interesse. Para conseguir isso, podemos articular uma dissidência feita de realismo sóbrio, de paixão utópica e do gramsciano pessimismo da razão e otimismo da vontade. Talvez as formas sejam outras de dizer, gosto desta expressão, acho melhor não. Mas, antes de tudo, é necessário nos organizar sincronicamente. Nenhum ou todos. Tudo ou nada. Não podemos andar nós sozinhos. Nos ensina Bertolt Brecht. A dissidência baseia-se na consciência de se tornar escravos, mas também na consciência de se resgatar apenas com outros escravos ou escravos potenciais, com sua face plural. Gramsci nos lembra que uma teoria pode ser realmente revolucionária quando ela separa completamente o campo do servo daquele do senhor. Dois campos que na sociedade do consumo, no entanto, estão entrelaçados de forma mistificada. E quando na teoria, através da sua prática, se define como o cume inacessível, não o servível, nas engrenagens da ideologia dominante. A posição horizontal, o conflito deve retornar vertical. É crucial neste caminho ganhar hegemonia através da cultura para se opor no plano subestrutural à escravidão material e moral em que estamos imersos. É necessário desfatalizar a ideia de um mundo que absolutiza relações de força, declarando-os imutáveis e produzindo este fatalismo esmagador. Verdadeiro sofrimento mental. Isto é verdadeiro, todo este fatalismo, toda potência, este é sofrimento mental. Nós devemos pensar no presente, o presente como é história que vai acontecer, pode mudar, como é possibilidade sendo embutida do ritmo de vir a ser. A verdadeira arte da política, segundo Platão, é tecer um magnífico desenho permitindo que nele convivam diferentes dissidências e misturando entre eles as dissensões plurais junto com a grande dissidência para alcançar um horizonte incomum. Ainda uma última hipótese para construir alternativas. Devemos reconhecer, apoiar, conectar os lugares de resistência a partir do seu patrimônio ético e social para combater a lógica alienante do mercado. Em essência, para realizar a nossa saúde mental, teríamos que passar desde as redes alienantes do neoliberalismo para as redes vivas e desafiadoras da sociedade democrática. Redes alienantes, redes virtuais versus redes ao vivo. As dinâmicas de luta por direitos humanos são uma desses lugares de resistência. E no Brasil, as reformas trabalhista, psiquiátrica e sanitária, por exemplo, ainda são realmente lugares de democracia e liberdade. Eles foram e ainda são um excelente exemplo de lugar de promoção de saúde mental coletiva. Saúde mental é ser uma morada, não ter uma morada, ser uma morada.
ser uma expressão de transformação do mundo, ser um ponto de cultura e multiplicação do conhecimento, como acesso à universidade, por exemplo. Ser cuidados, cuidador e cuidadora, ser expressão de direitos humanos. Doença mental é viver em uma sociedade onde há manicômios, onde há desemprego, marginalização, exclusão, onde as pessoas não têm casa, onde há insegurança, os direitos dos frágeis não são defendidos. A resposta às necessidades do sofrimento mental foi claramente delineada na nossa história e atualidade, na reforma. Não é privatização do sistema de saúde, não ao assistencialismo, não ao paternalismo, sim aos serviços comunitários, sim ao serviço público de saúde, sim à participação ativa das pessoas com ou em sofrimento, dos seus familiares, amigos e de todas as comunidades que o determinam. A este respeito, muito tem sido feito no Brasil, muito tem sido feito em Minas Gerais e em Belo Horizonte, inclusive nesta Universidade da UFMG. Estamos diante do resultado de uma grande mobilização e participação, resultado de uma prática que mostrou como as reformas reais também são revoluções reais. Estamos diante de um profundo processo de liberdade e emancipação. Claro que devemos evitar qualquer tipo de complacência. Bem, na verdade, o que tem sido de heróico no fechamento dos manicômios, na implementação da reforma psiquiátrica, isto representou simplesmente o nosso dever de profissionais e de cidadãos. Não tivemos outra escolha tecnicamente e cientificamente melhor e mais confiável. De qualquer forma, o problema é entender por que ainda permanecem alguns manicômios, mesmo que estejam encobertos atrás de siglas de funções pseudo-formativas ou de reabilitação. Porque há uma forte resistência de alguns setores da saúde do mundo político. Os motivos estão basicamente relacionados ao que dizemos até agora. O sistema neoliberal atribui valor à lógica privada, competitiva. Assim sendo, promove sistema de poder como os interesses econômicos das multinacionais de psicofármacos, como os monopólios interpretativos da psiquiatria biológica, como os interesses das organizações privadas que exploram o transtorno mental como mercadoria, por exemplo, as chamadas comunidades terapêuticas, na sua ampla maioria, não tem nada de terapêutico. Mas no campo da defesa, da promoção, do cuidado da saúde, essa lógica competitiva e seletiva não é apenas retrógrada do ponto de vista ético, ela é ineficaz. Todas as pesquisas científicas, naturalmente dotadas de confiabilidade, mostram que os indicadores de saúde em geral e de saúde mental são melhores se operados por sistemas públicos que enfrentam o problema das desigualdades sociais em oposição àqueles explorados por sistemas tecnocratas. O sistema de saúde pública destaca as falhas, as contradições do sistema privado, que, em referência à população em geral, gasta mais e tira menos. E o sistema público, e o sistema privado, quando acontece, ele não pode fazer, ele não faz sozinho. Sempre ele chega a financiamento público. Sempre. Não existe, está falando na saúde, um privado que não vai utilizar o dinheiro público. Exemplo, as comunidades terapêuticas. A este respeito, nunca devemos esquecer que o welfare state, o conjunto de políticas públicas implementadas para garantir o bem-estar de todos os cidadãos, regulando a distribuição da rede, representou, no caminho da humanidade, uma espécie de obra-prima, um capo-laboro, um dos pontos mais altos da história da humanidade, alcançando os melhores resultados da civilização moderna para a saúde e a defesa do direito da pessoa. A gente encanta ver São Pietro, Roma, era
o welfare state é um monumento da humanidade. Mas, atenção, a ideia redutora de que o Estado pode sempre responder a todas as necessidades da população deve ser revisada criticamente. O privado social, sobretudo na economia solidária, pode desenvolver um papel importante se subordinado ao controle público. O que é essencial é a participação flexível e afetiva dos cidadãos e da sociedade civil na gestão das questões públicas. A participação é necessária para combater a burocracia e a mercantilização que dentro das instituições privadas e públicas tendem a se estruturar como conservadorismo e inércia. Mas no que diz respeito à saúde mental, também temos que perguntar como podemos melhorar o existente. Tem que melhorar muito. Acredito, por exemplo, que seja subestimada a necessidade de uma contínua atenção crítica para neutralizar o mecanismo de institucionalização e de burocracia nas novas estruturas da reforma. Para não cair na autorreferência, precisamos de fato desenvolver uma autocrítica sistemática. Isto é o método científico, uma autocrítica sistemática, e fazer algumas perguntas. Até agora, este serviço foi a melhor resposta possível. Existem novas hipóteses? Todo dia fazer esta hipótese. Como melhorar? A prescrição do psicofármaco corresponde sempre a critérios não iatrogênicos, isto é, tentar evitar danos funcionais secundários atribuíveis a uma dosagem prolongada excessiva. Os projetos terapêuticos, em todas as suas fases, envolvem ativamente o usuário. É favorecido o estabelecimento de associações de pessoas com experiência de sofrimento e de associações familiares que têm demonstrado na experiência internacional um grande valor terapêutico. Quero dizer, em essência, que uma organização produz saúde mental para seu público e seus profissionais se houver uma atitude de curiosidade, humildade, eu não sei buscar outra palavra, a humildade parece necessária. Abertura crítica, ouvindo também aqueles que defendem as escolhas diferentes daquela em que nós acreditamos. Ouvir as motivações dos oponentes, superar as contradições, procurar pontos de contato faz bem à saúde. Franco Basaglia insistia: não devemos vencer, devemos convencer. Mas, acima de tudo, temos que sair das paredes da organização e ir dentro da trama da vida. Deve-se lembrar que os usuários do serviço não são apenas aqueles cidadãos que manifestam sintomas de transtorno mental, mas são todas as pessoas que vivem no território onde o profissional de saúde opera. Como eu disse repetidamente, as visitas dos domiciliares, dos profissionais que vão na casa dos usuários para aplicar remédios, são, por exemplo, uma oportunidade de aprender e também mudar a cultura sobre a saúde e doença mental com familiares e vizinhos. São ações comunitárias de saúde mental. Precisamos pensar o território que não é só um espaço geográfico trivial, mas um espaço político-social dinâmico onde aquilo que entendemos como saúde e doença são construídas no dia a dia. Mas ainda quero falar de outro lugar da existência, refiro-me a esta universidade, ao UFMG. É o que neste ano foi feito, está sendo feito para a saúde mental de todos os seus membros. Refiro-me à rede de saúde mental, às semanas da saúde mental, ao PASM, à contribuição da Associação, a conexão com a rede de atenção psicossocial municipal, mas particularmente me refiro ao trabalho da Comissão Institucional de Saúde Mental, o CISM, que incluiu todos os componentes da universidade, que ainda promove debates e intervém no tema do sofrimento psíquico, que dentro da universidade foi demonstrado relevante, mas também subestimado. Tudo isso, e não é só assim,
Carinho, que eu estou falando disso, é um exemplo emblemático do que significa trabalhar para a construção coletiva de saúde mental. Não é só o problema da organização, é o nosso problema. Em cada lugar, não? Estão a tomar responsabilidade. Iniciativas como esta demonstram a necessidade de abordar a questão da saúde mental não só através do serviço público e institucional, mas também através do envolvimento informal dos cidadãos no trabalho e na vida. Esta é a verdadeira democracia. Caminhando para a conclusão, finalmente, estamos perto, né? Da minha fala, havia indicado uma espécie de epidemia, o cólera, invadiu o nosso mundo globalizado imensamente os corações. Obrigado, Estevam. Sem você, eu não sei. Afirmo que essa epidemia vem da alienação e produz alienação. Com este termo, alienação, não estou me referindo ao mal-estar na civilização por Sigmund Freud. Me refiro ao conceito original de Karl Marx, para o qual a alienação é um processo que distancia o ser humano daquilo que ele faz, até o ponto de não se reconhecer mais em seus produtos objetivos. Procurei destacar alguns mecanismos do neoliberalismo que manipulam a consciência do sujeito, produzindo através da alienação sofrimento psíquico, ou pelo menos a diminuição da sua resiliência, que é aquela capacidade de continuar a perseguir metas desafiantes, abordando efetivamente as dificuldades e outros eventos negativos que se encontram em seu próprio caminho. Tentei apontar alguma estratégia em lugar de resistência úteis para contrapor a alienação, mas, acima de tudo, aponto a necessidade de contrariar qualquer sentimento de fatalidade e pessimismo. O capitalismo é um gigante com pés de argila. É um rei nu. Nesta minha exposição bastante acadêmica, longa, pesada, afirmei a necessidade de uma grande dissidência contra o sistema que nos manipula e nos aliena para conquistar nossa liberdade. Desde como afirmamos e demonstramos a liberdade terapêutica. Através desta luta, então, com a liberdade, devemos adquirir a saúde mental nossa e da sociedade. E, no entanto, parece-me necessário dizer ainda alguma palavra sobre o significado da saúde mental. Comecei minha exposição referindo-me à definição da Organização Mundial da Saúde. Por ela, para a Organização Mundial, a saúde seria um estado de bem-estar emocional e psicológico, em que o indivíduo é capaz de explorar suas habilidades cognitivas ou emocionais, exercer suas funções dentro da sociedade, atender à necessidade diária da vida cotidiana, estabelecer relações satisfatórias maduras com outros, participar de maneira construtiva na mudança do meio ambiente, adaptar-se às condições externas e conflitos internos. Reconheço, abraçando o dissenso proposto, que considero esta definição ridícula e absurda. Acredito, de fato, que nenhuma pessoa, de acordo com essa definição, poderia ser considerada como boa saúde mental. Esta linguagem é expressão de um pensamento burocrático, abstrato e frio, típico de uma ciência que quer buscar um equilíbrio formal teórico, não tendo nada a ver com o que está acontecendo na realidade da vida. Se penso, por exemplo, o que é saúde mental para mim, penso em momentos de grande intensidade emocional, onde as mulheres, os homens, estão juntos, entrelaçando e tecendo sua subjetividade, sua diversidade, suas experiências, onde as distâncias entre saudáveis e doentes são canceladas, onde o sofrimento psíquico encontra seu espaço de reconhecimento. Momentos em que está diante de nossos olhos a grande tela imaginada por Platão. Penso em momento de contaminação, onde os aromas
se misturam como fedor e suor, o choro com a risada, momentos de liberdade e alegria inebriantes, de conflito, de tensão, de luta. A vida, tomada em sua plenitude. Lembro-me, por exemplo, do dia quando pacientes, médicos, enfermeiros, todos juntos, rompemos, nos anos 60, as grades do manicômio de Gorizia. Lembro dessa raiva alegre. Lembro-me quando demolimos a porta da enfermaria do Hospital Psiquiátrico de Trieste para tirar Marco Cavallo, muito grande para aquela porta pequena. Então carregamos nos ombros, junto com Franco Basaglia, o monumental cavalo de papel mâché e seguimos para a estrada do ex-manicômio até sua saída, para invadir com alegria a cidade e afirmar o direito da cidadania dos excluídos. Lembro-me da festa no ex-manicômio de Imola, quando, para comemorar a fim desse cárcere, convidamos toda a cidade a lançar sal nesse lugar, de modo que não deixar ressuscitar o lugar de Taubata. O sal não permite crescer nada. Lembro-me dos pacientes e seus familiares que jogavam sal na sala do eletrochoque e nas celas fortes. Lembro-me da felicidade das pessoas quando plantaram uma árvore em cada uma das novas residências para ex-internados, simbolizando a retomada da vida. Quando nasce uma criança, planta-se um árvore. Penso com orgulho e alegria no 18 de maio, quando, comemorando o dia da luta antimanicomial, as fantasias coloridas da diversidade vão para a cidade de Belo Horizonte ao ritmo de samba. Para as outras diversidades, os negros, os idosos, os pobres, tudo isso, para mim, é saúde mental. Saúde mental é a gente, usuários, familiares, profissionais, cidadãos, que estão juntos para a escolha ou para a necessidade, e que lutam juntos para realizar a utopia de uma sociedade sem manicômios. Saúde mental são espaços simbólicos, abertos ao campo do desejo e da imaginação, que nascem para atrapalhar a ordem do discurso da normalização da psiquiatria. São pessoas que abandonam a ideia de um universo totalizante, preparando o caminho para um não tudo, para a contingência, para a impossibilidade, transitoriedade, mas também para o inesgotável da realidade e sua potencialidade. Pessoas que fracassam, capazes, contudo, de admitir suas falências e aprender com elas. Pessoa que, como no judô, confia justamente na sua fragilidade em relação à força do sistema dominante e que usa em seu favor o íntimo ou ímpeto cego do adversário. Pessoas que sejam capazes de assumir sua multiplicidade contraditória, uma vez que entrar na fragilidade significa viver em uma relação de interdependência e uma rede de laços com outras pessoas autênticos e não virtuais. Laços feitos de contato físico, contato visual, onde você é dimensionado também do conflito, sem medo e na sustentação do confronto. Laços que não são limitações, mas são, por outro lado, possibilidades de vida compartilhada. Saúde mental significa aceitar não saber, admitir não saber, como princípio, em vez de ser satisfeito e indivíduo do campo das certezas. Eu acho que estar em saúde mental significa ter os olhos de uma criança frente à realidade,
curiosos, atônitos, prontos para sorrir ou chorar. Talvez melhor cultivar o olhar do poeta. E é a matéria da poesia de Manuel de Barros que me refiro precisamente, para concluir as minhas palavras, parafraseando. Arrisquei brincar com a palavra poesia, colocando em seu lugar saúde mental. Ficou assim. Eu espero Manuel de Barros. Todas as coisas cujos valores podem ser disputados no cuspe à distância servem para a saúde mental. O homem que possui um pente e uma árvore serve para a saúde mental. As coisas que não levam a nada têm grande importância. Cada coisa ordinária é um elemento de estilo. Cada coisa sem empréstimo tem o seu lugar na saúde mental. As coisas que não pretendem tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma e que você não pode vender no mercado, como, por exemplo, o coração verde dos pássaros, serve para a saúde mental. Tudo aquilo que a nossa civilização rejeita, pisa e mija em cima, serve para a saúde mental. O lótus d'água, os estandartes servem demais. O traste é ótimo. O pobre diabo é colosso. Pessoas desimportantes dão para a saúde mental. Qualquer pessoa ou escada. As coisas jogadas fora têm grande importância, como um homem e uma mulher jogadas fora. Aliás, é também um jeito de saúde mental saber qual é o período médio que pessoas jogadas fora podem permanecer na terra sem nascer em suas bocas as raízes da escolha. Lindo. Obrigado.